Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Valmirton e hoje nós vamos falar um pouco sobre carboidratos. O que quer dizer carboidratos? Pelo próprio nome aqui a gente dá para ter uma noção que seria uma molécula, um composto que tem carbono, né? E dentro dessa questão de carbono nós temos os hidratos, porque ele é hidratado. Então isso nós damos um termo de carboidratos. Dentro desse contexto, sobre carboidratos, nós podemos seguir e definir um pouco melhor. Então, os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes na Terra. E nesse ponto, a cada ano, justamente com a questão da fotossíntese, que é justamente que as plantas utilizam para produzir energia, elas utilizam aqui 100 bilhões de toneladas métricas de CO2 e água que vão ser convertidos aqui em celulose e outros produtos vegetais. É assim que o Lehner define. Dentro desse ponto, elas são conhecidas então como glucídeos, glucídeos, glicídios, olha aqui, hidratos de carbono, por aí chamado carboidratos, e açúcares. Então os carboidratos também são açúcares. Qual que é as duas principais funções dos carboidratos? Primeiro é energética, a segunda é estrutural. A energética é dar energia ou gerar energia para a célula humana. Por exemplo, a glicose, ela é uma molécula energética e ela pode, no caso, ela que vai gerar energia para o organismo, tá? É uma das moléculas mais simples que nós utilizamos e nós temos como exemplo de carboidratos. Dentro da questão estrutural, nós temos alguns carboidratos que vão fazer parte do organismo, que é DNA e RNA. Bom, os carboidratos eles são definidos como polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Bom, calma. O que nós vamos explicar sobre essas questões de polihidroxialdeído e polihidroxicetona? Aqui nós temos um grupamento que é um grupamento aldeído. É um COOH. Ele fica no final da cadeia carbônica ou no final da cadeia da molécula, melhor assim explicando. Já a cetona, ela fica no meio da cadeia, então ela tem o COO. Então, os carboidratos, eles são aldeídos ou cetonas, com poli ou várias hidroxilas envolvidas. Muitos carboidratos têm a fórmula CH2O, fecha um parênteses aqui, N. Isso é uma forma genérica. Nem sempre, ou geralmente a gente comenta que ela é essa fórmula, CH2ON, em geral, porque existem outros elementos que também pode estar associado na formação desse carboidrato, como nitrogênio, fósforo e enxofre. Olha aqui desse lado para vocês observarem. Nós temos aqui uma cadeia com 3 carbono e aqui você vê o grupamento aldeído. Então, D-gliceraldeído. Ou o grupamento cetona. Olha aqui, no meio, né, de hidroxicetona. Então, para a gente colocar como definição, a principal classe de carbono ela é dividida em monossacarídeo, ou seja, você vai observar só uma unidade de açúcar, disacarídeo, 2 unidades, podemos colocar 3 unidades, virando trissacarídeos, mas quando chega-se a quantidade de 5 ou até mais, o pessoal já começa a falar que é um oligosacarídeos, porque já perde essa relevância de você falar, olha, agora que nós temos 7 monômeros, por exemplo, 7 categorias de açúcar, ou 7 pontos de derivado desse açúcar, tá? Aqui nós temos a ideia de que chegou até 20 carboidratos, nós chamamos de oligosacarídeos. Passou disso, essa ideia vai ser chamada de polissacarídeos, mais de 20 carboidratos. Tá? Então nós vamos explicar todas essas 3 categorias e exemplos em cada uma delas. Dentro da observação, a palavra sacarídeo é derivada do grego saccharon, que significa açúcar. E dentro desse ponto é importante a gente detalhar algumas informações que eu vou começar a falar com vocês aqui
mas que vai ajudar vocês muito quando eu estiver comentando alguns termos em específico lá para frente. Por exemplo, o que é um carbono quiral? Carbono quiral, ele geralmente é apresentado por esse Czinho com um asterístico. No livro do Lenig vocês vão poder observar isso. E que tem 4 radicais diferentes, tá? Mas todos eles interligados ao carbono. Por exemplo, um casal, né? Que nós temos aqui uma esposa, um marido e 3 filhos. Todos eles pertencem à mesma família, só que eles têm ligações ou grupos diferentes, tá? Mas todos eles estão relacionados aqui com carbono. Então, nesse ponto desse exemplo, aqui você observa, olha, um grupo hidroxila, diferente do grupo metil, diferente do grupo de hidrogênio e diferente do grupo propil. Então, isto é um carbono quiral que eu coloco para vocês, tá? É um carbono em que os 4 ligantes são diferentes. O que é uma isomeria óptica? Então aqui é só lembrando com o pessoal que já viu isso aqui no 2º grau, mas quem não viu não tem problema, a gente vai relembrar algumas coisinhas aqui. E é super importante saber por quê? Porque através disso você vai observar algumas letras em todo o livro em que eles diferenciam o que é uma letra D e L dentro desse ponto de isomeria. Então, o que eles observam dentro da parte de isomeria óptica, tá? Ou dentro da parte de estereoquímica, que é um ramo da química que estuda os aspectos tridimensionais das moléculas. E aí eles são divididos em trans e cis, tá? Colocando aí também a relação no carbono quiral. Então nós temos aqui um carbono quiral em que você observa que ao a gente ter um ponto de referência como a luz, nós temos aqui a luz como referência. E aí, colocando em cima dessa molécula aqui, a gente observa que a luz desvia para o lado direito, é chamado de destrógeno. Na isomeria a gente comenta isso também, que desvirando o lado para a esquerda, nós chamamos isso de levógeno. Então, você pode observar aqui nas moléculas, por exemplo, esse D quer dizer que desvia essa luz para o lado direito e esse L desvia a luz para o lado esquerdo. Dentro desse ponto, é importante a gente saber que a hidroxila que está aqui, um grupo de maior importância nessa molécula, ela está para o lado direito. Dentro de outro ponto, ela está para o lado esquerdo. Então, está aí a grande importância de a gente definir o que seria a isomeria óptica. É essa capacidade que uma molécula tem de desviar essa luz, e dentro dessa parte de desvio de luz, ela pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Tá? E dentro desse ponto a gente começa a observar até mesmo que sentido que gira essa molécula, que está em cadeia simples aqui, aberta, mas ela pode no futuro transformar numa cadeia fechada, uma cadeia dinâmica. Então isso seria uma questão de isomeria óptica. E o que é epímero? Epímero a gente define como sendo moléculas que possuem a mesma forma molecular, tá aqui, mas que têm propriedades diferentes, tá? Olha que interessante, nós temos aqui uma molécula de glicose que ela é conhecida como C6H12O6. Vocês vão observar que tem 6 carbonos, todas essas 3 moléculas. Tem 12 hidrogênios, pode contar aí. E tem 6 oxigênios, tá? Então, se você consegue observar, todas elas têm C6, H12 e O6. São moléculas que têm a mesma forma molecular, mas que, em direção desses hidrogênios, eles vão colocando de uma forma diferenciada. Isso a gente chama de epímero. Bom, dentro dessa questão desse epímero, vamos começar a falar sobre os monossacarídeos. Então, eles são constituídos de uma única unidade de polihidroxialdeído, como a gente havia falado no começo, são vários grupos de hidroxila, tá? Ou relacionado ao aldeído ou relacionado à acetona. E dentro desse ponto nós temos o açúcar de 6 carbonos, que é uma das moléculas mais utilizadas como exemplo, chamado também de dextrose. Tá? Aqui, quando a gente falou sobre o aldeído, e falamos também sobre cetonas. Por simplicidade, essas
está representada as estruturas de aldose e cetose como moléculas de cadeia aberta. Então aqui vocês conseguem observar que aqui nós temos moléculas de cadeia aberta e é também possível observar que existe carbono com cor rosa. Esse carbono cor rosa é chamado de carbono quiral, como a gente havia falado anteriormente. As moléculas que têm esse quadradinho, ela é uma das moléculas que tem maior abundância na natureza. Tá? Então aqui nós temos os exemplos de aldose, D-gliceraldeído, 4 carbonos, olha por exemplo, D-eritrose, 5 carbonos, 6 carbonos, grupo das cetoses com 3, 4, 5 e 6 carbonos. Tá? Como exemplo para vocês aí. Bom, e dentro desse ponto é interessante a gente falar que existe na bioquímica uma certa simplicidade em algumas estruturas, mas que para você entender de uma forma bem mais aprofundada, alguns pesquisadores já até mesmo desenvolveram algumas perspectivas. E essas perspectivas dependem muito de cada pesquisador. Assim como você tem uma perspectiva de mundo, observando, por exemplo, que você está no seu quarto agora. Você tem uma perspectiva. Agora imagina você saindo do seu quarto e indo para cima da sua casa. Seria uma outra perspectiva. Agora imagina você sobrevoando a área onde você mora. Então você consegue ter mais detalhe da região onde você está. Então é isso a importância de a gente saber também que existe perspectivas dentro das questões de moléculas, porque através daí nós conseguimos saber as funções e as ideias das representatividades dessas moléculas. Então, aqui nós temos modelo de bastão e esfera, uma perspectiva, uma forma de projeção de Fischer, no qual você está observando aqui que as linhas verticais, olha, aqui eles colocam nas linhas horizontais se projetam para fora do plano do papel, em direção ao leitor. Ou seja, imagina você que está vendo agora essa aula, nessa perspectiva de Fischer, essa projeção está indo em sua direção de leitura, na sua direção, essas linhas horizontais. Já as linhas verticais, essa projeção é colocada para fora ou distanciamento do leitor. Então é como você estivesse olhando no seu celular ou olhando no seu computador, mas essas linhas verticais estivessem saindo dele, mas uma região para fora do seu celular ou para fora do seu computador, na região oposta a você. Então imagine essas perspectivas colocado como fonte para a gente tentar identificar a importância de algumas moléculas. E para isso nós temos aqui uma perspectiva que é muito falada, que é a perspectiva de Haworth, tá? Ou a projeção de Haworth. Dentro dessa projeção de Haworth, e é super importante a gente comentar isso, justamente porque no livro do Lenig ele mostra essa perspectiva e o porquê a gente está observando isso. Imagina você passando um plano aqui, ó, uma linha reta, tá? Passando um plano aqui, uma linha reta. Você consegue observar que aqui possui umas linhas mais grossas. Essas linhas mais grossas é como se fossem essas linhas vindo para você, indo em sua direção. E as outras linhas indo para trás do seu computador. Ou seja, são projeções. Professor, mas o porquê que é importante a gente entender isso? Principalmente nessa molécula da glicose. Por quê? Porque através dela a gente consegue ter informações importantes na parte de estruturação de cadeias, até mesmo na relação entre a ligação glicosídica, que a gente vai falar mais para frente. Então, Howard, a gente observa aqui que ele foi um descobridor da estrutura da vitamina C, que criou também a parte da artificial, vitamina C artificial, que todo mundo aí está utilizando nessa questão aí de tentar melhorar o sistema imune. E também observou e deduziu outros diferentes tipos de açúcar. Tá? Ele faleceu aqui em 1950, com 67 anos, mas decorrente de doenças cardiológicas. Tá bom? Então é super importante a gente falar da relação desse Harvard também. Bom, dentro desse ponto, é interessante, e seguindo a ideia dessa estrutura, que a formação de algumas moléculas, principalmente de carboidratos, ela é relacionada com M-acetais ou M-cetais. O que seria esse M-acetal? M-acetal está relacionado com a molécula de aldeído mais álcool, que no final nós vamos ter uma estrutura de acetal.
tá bom? Estrutura acetal. Então, como funciona isso? Aqui nós temos um aldeído, olha aqui, ó, C-O, radical 1. Nós temos aqui uma hidroxila do álcool, que ela vai ser incorporada aqui, ó, na cadeia. Então, nós temos aqui um radical e dois radicais, dizendo aqui no M-acetal, que ao adicionar uma terceira molécula de álcool, nós temos aqui o acetal. O que quer dizer isso? Nós temos radical 1, radical 2, radical 3. Então, na formação do M-acetal, nós temos 3 radicais formando a molécula acetal no final, junto com H2O, água. Já na questão da cetona, nós temos então um grupamento aqui, ó, R1, R2, o grupo cetona, que está relacionado ao álcool aqui, tá bom? Então nós temos radical 1, radical 2, ao somar nós temos o radical 3, e aqui nós temos o M-cetal, é diferente desse M-acetal. Por quê? Porque aqui nós temos 2 radicais, e aqui nós temos 3 radicais, que ao adicionar um quarto radical, nós temos a molécula chamada cetal. Então, esse cetal aqui que a gente está colocando, ele tem 1, 2, 3, 4 radical juntamente com a água que sobra no final. Já o cetal ele tem 1, 2, 3 radical. Então seria essa diferença entre a formação de M-cetal e M-acetal. Tá? E por que eu preciso saber disso? Justamente porque através dessa ideia você consegue entender como que algumas reações de cadeias abertas, que são essa aqui, ó, cadeia aberta, tá bom? Ela consegue formar uma cadeia fechada. Então, observa comigo aqui. Nós temos aqui um aldeído, C-O, aqui o H, do carbono 1, que ele vai reagir com a hidroxila do carbono 5, e essa estrutura que está aberta, ela começa agora a parecer uma estrutura fechada, tá vendo? Ela está fechando o cerco aqui, ó, está fechando. E ao fechar isso aqui, por que ela fecha? Porque o oxigênio ele é muito eletronegativo nessa reação aqui e ele consegue fechar com esse carbono aqui, ó, tá? Com esse carbono aqui. E aí é super interessante porque ao ocorrer esse fechamento aqui, nós vamos observar a formação de algumas letras diferentes. Então olha aqui, alfa-D-glicopiranose e beta-D-glicopiranose. O que quer dizer isso? Isso, se você coloca um plano aqui, ó, uma perspectiva desse plano, ó, e aqui a gente está observando uma projeção de Fischer, né, não é de Haber, então a projeção de Fischer. Aqui você consegue observar que alfa, porque essa hidroxila está, se eu passasse um traço aqui, ele está na parte de baixo. Beta, porque se eu passar um traço aqui, ela está na parte de cima. Tá? Então, dentro desse ponto, eu posso chamar de uma molécula alfa, por quê? Porque a hidroxila está no ponto de baixo. D, porque isso envolve a isomeria óptica que nós falamos anteriormente, desvio o lado para a direita dessa molécula, tá vendo aqui, ó, direita. Glicopiranose, porque ele tem esse aspecto com esses 6 carbonos que relacionam-se um grupo pirano, então por isso chamado de glicopiranose, tá? Eu vou mostrar aqui para frente quando a gente compara esse tipo de projeção de Fischer, ou a perspectiva de Fischer, justamente com a relação do Havard. Aqui, ó, você observa então o beta, por quê? Porque essa hidroxila está na parte de cima e o alfa está aqui na parte de baixo. Então, se você observar aqui nesse ponto, o que a gente consegue ver? Olha, aqui você observa a hidroxila para o lado de baixo da molécula, já com a perspectiva de Havard, olha aqui a linha mais engrossada. Então nós temos o alfa-D-glicopiranose, alfa-D-frutofuranose. Então, por que temos aqui ó, a hidroxila no mesmo ponto, por isso é chamado de alfa, D, porque na isomeria óptica desvia o lado para o direito, né, dextrógeno, e o beta, olha aqui, ó, beta porque está para cima no plano, mas continua o mesmo nome, olha lá, glicopiranose e a frutofuranose. Então aqui, justamente desses nomes é formado por essa questão do pirano. Ele tem essa conformação aqui ó, com pirano.
Já esse é com formação com furano, que tem esse oxigênio aqui, ó, parece um pentágono, né? Aqui como se fosse um hexágono. E quando você coloca essa estrutura que compara justamente com essa questão aqui, que é um pouco mais simples, você observa agora que não é tão simples assim, tá? Mas é interessante a gente observar que existe de uma cadeia aberta, ele pode fechar, ocorrendo essa reação de ciclização, justamente por causa desse oxigênio no carbono 5 relacionado à glicose. Mas aí é super importante a gente fazer uma observação. Olha só, quando a gente vai observando de formas bioquímicas, entre outras estruturas, não podemos deixar de lado também algumas imaginações, alguns interesses de imaginação. Por quê? Olha só essa molécula aqui. Ó. Nós temos aqui um eixo, tá, passando por ela, e nós temos o beta-D-glicopiranose. Tá? Beta, justamente relacionado a essa molécula aqui, só que agora, veio de ser com essa conformação aqui, ela adquire essa outra conformação aqui, tá? E ela parece muito, como os bioquímicos a gente chama isso, de uma cadeira, uma estrutura de cadeira. Então tem hora que você tem que ter um pouco de imaginação também, de tentar colocar isso, de como essa molécula se parece. Aqui parece uma cadeira, imagina aqui, uma cadeira de sol, tá? E existem outras moléculas, até mesmo, que não está mostrada, que parece barco, tá? Então aí está uma interessante ideia de que a molécula não simplesmente ela estando num único estado que a gente observa aqui, ela continuará assim. Então ela pode ter ocasiões que ela se transforma e ao se transformar ela apresenta estruturas diferentes com propriedades diferentes para a gente analisar. Dentro desse ponto aqui, a gente fala sobre os carboidratos redutores. Por que é importante a gente falar de carboidratos redutores? Por quê? Porque através dele a gente consegue fazer análise até mesmo para saber a concentração de glicose que tem na circulação de uma pessoa. Tá? Então, alguns carboidratos são capazes de reduzir íons férricos ou cúpricos, que converte um grupamento da carbonila em carboxila. Então, olha só, aqui nós temos a D-glicose, tá? Que com a ação desses íons cúpricos, eles vão converter em D-gliconato. Por que é importante eu falar sobre isso? Tá? Porque somente os carboidratos são redutores, se a gente relaciona assim, os que possuem carbonila livre. Então esse aqui ó, possui uma carbonila livre. Justamente quando eu coloco esses íons cúpricos, né, ele promove uma redução e transforma em uma D-gliconato. Ou seja, uma carbonila em uma carboxila. Olha aqui, ó, C-O-O-H, uma carboxila. Então isso é interessante a gente falar. Por quê? Porque quando a gente compara nessa estrutura desses pontos, é interessante a gente fazer uma análise justamente na questão de medição de glicose. Então essas fitinhas que vocês compram, por exemplo, nas farmácias, existe até mesmo os aparelhos para a gente fazer análise. E dentro desse contexto, dessa explicação, você vai pegar uma gota de sangue, vai colocar nessa fitinha e esse aparelho vai fazer uma leitura. Mas por que ocorre essa leitura? É justamente porque dentro do seu sangue existem moléculas de glicose, tá? Mas não é assim tão simples. Olha, eu vou saber medir essa concentração dessa molécula de glicose assim. É preciso eu ter uma noção que existe uma enzima que vai quebrar essa molécula de glicose e vai se transformar em um D-gliconato, tá? Que é o que a gente falou aqui, ó, D-gliconato. Então, essa formação do D-gliconato, justamente com esse peróxido aqui, a gente consegue saber a concentração de glicose no seu sangue, tá? Por quê? Porque cada vez que tem uma molécula dessa de glicose, com a ação de uma enzima, ela vai emitindo uma luz. E você concorda comigo que se você tem uma grande quantidade de glicose no seu sangue, é sinal do que o seu rins não conseguiu filtrar totalmente, passou aquela quantidade de glicose e está no seu sangue. Ao você tirar uma gotinha do seu sangue, o que vai acontecer? Essa gotinha ela vai ter uma concentração de glicose e aí, ao colocar no aparelho, ele vai quebrando essa glicose com enzimas, aí transformando em luz. E quanto mais luz ele vai iluminando ali naquele aparelhinho, o que acontece? Vai aumentando a concentração de glicose. Então aqui a gente tem uma noção já que a pessoa que não tem diabetes,
ela é menor ou igual a 99 miligramas por decilitro. A pessoa não possui diabetes. Tá? Isso no jejum de 8 horas. Pré-diabético é de entre 100 e 125. Isso falando na data de hoje, viu, gente? E maior do que ou igual a 126 já é considerado diabetes. Há 10 anos atrás, quem tinha até 110 era considerado não diabetes. Mas façam reflexão comigo aqui. Hoje é 99. Observe uma coisa aqui comigo. É muito mais fácil uma pessoa com 99 manter isso aqui para baixo do que uma pessoa com 110 continuar e manter essa estrutura aqui mais para baixo. Ou seja, é mais fácil uma pessoa que está no pré-diabético se transformar em diabético do que uma pessoa que está em pré-diabético se transformar numa pessoa que é sem diabético. Justamente por questões alimentares, justamente por questão cultural e outros contextos que não convém falar aqui agora no momento. Tá? Mas é interessante discutir essa parte quando a gente fala de diabetes. Tá? Super importante quando a gente fala sobre diabetes. E dentro desse ponto a gente tem a epidemiologia de diabetes no Brasil e no mundo. Tá? É um crescimento aí mundial previsto, né, que a gente já tem observando aqui. Mas olha comigo essa observação aqui. População diabética em 2000, está em azul. Tá? Isso aqui são informações que a gente tirou da Sociedade Brasileira de Diabetes. Olha a população diabética para 2030. Está aqui. Olha, aumentando em quantos por cento cada um? Ou seja, nós vamos chegar de 171 a 366 milhões de pessoas que têm problemas relacionados a diabetes. Então, dentro desse ponto, até mesmo relacionado com questão de coronavírus, se você tem uma doença de pré-base, imagine então você tendo a grande maioria das pessoas já com alguma doença de pré-base, tá? E ainda mais relacionado à questão de infecção por algum vírus. Então, cada vez mais nós temos que dar valor à saúde, à alimentação, tá? Para tentar resolver esse grande problema. E trouxe essa informação para vocês através da Sociedade Brasileira de Diabetes, em que 3,9 bilhões de dólares americanos, que é muito dinheiro, são gastos por cada paciente aqui no Brasil. Isso relacionado a custo direto, tá? Então, se você tem dúvida dessa informação, essa informação está lá divulgada no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então é importante vocês observarem que o governo está gastando em torno de 2.108 dólares nessa questão por paciente relacionado a essa doença. Imagina o tanto quanto irá gastar se nós tivermos outras doenças correlacionadas a isso. Tá? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Bom, isso nós falamos sobre monossacarídeos. Quando a gente fala sobre disacarídeos, nós temos uma molécula relacionada de monossacarídeos em associação com outra molécula de monossacarídeos. Isso transformando em disacarídeos e temos uma ligação chamada de ligação glicosídica. Temos os nomes terminados também como sufixo -ose. Então olha só, oligosacarídeos são formados a partir da união de dois monossacarídeos. Temos aqui então disacarídeos como os exemplos. Galactose mais glicose. Temos aquelas pessoas que são intolerantes à lactose, a deficiência de uma enzima lactase. Então é super importante quando a gente fala sobre carboidratos, se as pessoas possuem determinadas enzimas para digerir elas. Isso eu vou colocar exemplos para vocês mais para frente, super interessante, como ocorre essa questão. Tá? Talvez informações que vocês passaram desapercebido ou talvez nunca viram, mas é super interessante a gente discutir isso também de uma outra visão. Sacarose, glicose mais frutose. Então são encontrados nos vegetais, cana-de-açúcar e etanol como biocombustível. Além disso, nós temos a maltose. Maltose está relacionada a glicose mais glicose, que é encontrada nos vegetais. Então, aqui nós temos a formação desse grupo da maltose, tá? Que é um disacarídeos. E a informação para a somatória disso é a mesma que a gente havia falado na questão sobre o M-acetal, que está um pouco mais anterior. Se você entrar nos slides na parte anterior, no vídeo aí, você vai começar a entender sobre essa parte de M-acetal. O que seria essa questão? É uma molécula alfa-D-glicose
M-acetal aqui, que vai estar unindo com o álcool. Nessa reação de condensação, nós vamos ter uma molécula chamada acetal aqui, tá? Agora aqui é interessante a gente mostrar um ponto e aqui nós temos a maltose, tá? Aqui é interessante a gente mostrar um ponto em que nós temos uma região que tem aqui entrelaçada, tá? Essa região aqui entrelaçada que a gente vai colocar para vocês, poderia entrar novos monossacarídeos aqui. Nessa outra região nós não conseguimos ter a entrada de mais outros carboidratos aqui. Por quê? Porque essa reação já ocorreu a formação de uma ligação glicosídica, tá? Ligação glicosídica está relacionado nessa questão aqui com carbono 1, 4 dessas duas moléculas aqui de glicose, tá? Então aqui é interessante a gente falar que aqui nessa reação não tem um carbono redutor, ou seja, é um carbono que já fez a participação dele numa ligação glicosídica e não está sobrando. Já aqui nós temos a sobra. Poderia ter união de outras moléculas. Então, quando se fala sobre carbono redutor, é aquele carbono em que ele se torna disponível para mais reações, tá? E aí a gente pode ir aumentando essa molécula de glicose. Então, só para explicar aqui para vocês, ó, alfa-D-glicopiranosil 1,4-D glicopiranose. É um outro nome dado para a maltose. Então, nós temos aqui um anel pirano, D, isomeria óptica, tá? Justamente o carbono 1,4, que está entre essa relação da ligação glicosídico, e o alfa porque a gente falou sobre essa hidroxila que está aqui. Mas você tem que observar essa hidroxila numa perspectiva, tá? Numa perspectiva dela. Não simplesmente numa ligação glicosídica, mas em todas essas perspectivas. Vamos ver aqui, nesse ponto, em que o disacarídeo dessa formação, como a gente havia falado, a ligação glicosídica, então aqui ó, 1-alfa, né, com beta 2, para a formação da sacarose, só que não há hidroxila livre no carbono 1, como a gente está observando aqui. Ó. Se não há hidroxila livre nesse carbono 1, ele não é considerado carbono redutor, tá? Ou carbono anomérico, que a gente chama. Seria aquele carbono que a gente faz uma relação, até mesmo carbono quiral. Então nós temos essa relação de carbono quiral, carbono anomérico, que favorece todo esse processo da ligação glicosídica, que é a união entre dois monossacarídeos. Então aqui nós temos um grande problema relacionado à lactose. Então algumas pessoas colocam essa causa e alguns problemas na vaca. Geralmente isso não ocorre por questão da vaca, né? Isso geralmente porque nós estamos relacionados com uma falta de alguma enzima que nesse processo aqui não ocorre quebra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem pessoas que sabem do problema que tem, mesmo assim ingerem alguns produtos que têm a consciência que a sua enzima está em deficiência. Então a pessoa que tem aqui o intestino delgado, lactose normal, tem a enzima que quebra esses carboidratos, transformando em glicose, galactose e aproveitado pelo organismo. Já algumas pessoas que não conseguem quebrar isso, vai ocorrer uma fermentação bacteriana e produz gases, inchaços abdominais, dores, às vezes até mesmo febre, e vai parar no pronto-socorro, até mesmo por questões de vômito e tudo mais. Mesmo tendo consciência disso tudo, é interessante que a pessoa que vai ingerir, e sabendo do risco que ela tem, existem nessas farmácias produtos que você pode comprar como enzimas, né, dependendo até umas enzimas até um pouco um preço relativamente até baixo, e que você consegue ludibriar esse sistema. Por exemplo, você vai participar de uma festa de aniversário, a pessoa quer comer muito aquele bolo, quer comer muito aquele sorvete e não pode, né? A gente coloca isso, e não pode. Mas quando ela exagera, existe aí então a válvula de escape, que alguns estão comprando essas enzimas como lactase, para tentar sobressair dessa categoria, né, desse problema. O ideal era evitar esse tipo de alimento. Tá? Dentro desse ponto, nós temos aqui lactose primária, então com o envelhecimento a gente vai perdendo essas propriedades da formação dessas enzimas,
e com o passar do tempo temos mais pessoas com idades mais avançadas que têm problemas com isso. Mas um ponto que é interessante ser discutido aqui no Brasil é que pessoas com mais de 65 anos serão mais de um quarto dos brasileiros em 2060. Tá? Então aí nós temos que preocupar hoje, agora, justamente com a qualidade de vida dos nossos idosos. Porque seremos bastante, olha aqui, representa 7,4% das pessoas que vivem no país em 2013, e isso imagina em 2040 que estamos próximos aí, tá? Próximos é uma forma relativa de falar, tá? Tem gente que acha que próximo pode ser próximo para uns ou não tão próximo para outros. Então é uma forma relativa de a gente dizer. Além disso, nós temos a lactose secundária, relacionado a alguns problemas patológicos, como algumas doenças, colite ulcerativas, doença de Crohn, porque ao você fazer a ingestão de alimentos, esses carboidratos não vão ser totalmente absorvidos por questão de alguma doença, tá? Até mesmo síndrome do intestino irritado, ou seja, a pessoa alimenta disso, mas no futuro ela não consegue essa absorção alimentar. Lactose congênita também é uma questão genética, né? Produzida em criança que nasce sem condição de produzir lactase, então seria uma forma mais área, mais crônica, mas também passamos por esse sentido. E agora nós entramos nos polissacarídeos, também chamado de glicanos, tá? São aquelas uniões que a gente colocou de mais de 20 unidades de monossacarídeos, e algumas têm centenas ou milhares de unidades, a maioria encontrada na natureza. E aqui que é um ponto super importante da gente discutir também, não só mono, que a gente falou sobre a questão da diabetes, mas a gente falou do disacarídeos, sobre a questão da intolerância à lactose, e polissacarídeos. A gente vai colocar alguns exemplos bem interessantes aqui para vocês. Tá? Então, alguns polissacarídeos, como a celulose, têm cadeias lineares, como o glicogênio, são algumas ramificadas. Tá? Então, temos cadeias lineares, cadeias ramificadas, mas com todas as propriedades no futuro de estrutural ou energética. Tem algumas funções biológicas diferentes. Então aqui nós temos tipos de polissacarídeos não ramificado, ou homopolissacarídeo, só tem essa única espécie de carboidrato, eu vou definir assim, né? Mas ela pode ser não ramificada ou ramificada. Heteropolissacarídeos, que contém dois ou mais tipos diferentes de carboidratos, então aqui são carboidratos diferentes, mas podem ser também diferentes e ramificados na sua estrutura. E alguns exemplos que a gente coloca numa forma mais comum, que é o amido, que tem a função reserva, assim como o glicogênio, a celulose e a quitina, que tem a função de função estrutural, né? A quitina que é encontrado na relação de exoesqueleto, tá? Então aqui que está quitina, esse N aqui não existe, tá? Desculpa aí o erro. Peptidoglicano, então é presente nas paredes celulares das maioria das bactérias, e a gente vai observar dentro de toda essa informação. Olha só. Eu coloquei esse textinho aqui para vocês darem uma lida, mas o interessante é a gente entender isso, tá? Então aqui você vai observar que é um polissacarídeo. Dentro dessa questão de polissacarídeo, nós temos aqui moléculas de glicose unidas através de ligações glicosídeos. Ó. Uma dessas moléculas aqui, cada uma tem uma ligação glicosídica. E está relacionado ao carbono 1, 4, que é o que a gente mostrou lá anteriormente. Olha aqui, ó, carbono 1, 4 e essa relação glicosídica aqui, ó, ligações alfa. Tá? E aonde que ocorre ramificação, a gente vai chamar isso de ligação alfa 1, 6. Então, alfa 1, 4, alfa 1, 6. Essa é uma estrutura linear e essa é uma estrutura ramificada de um amido. Então, amido, para quem não sabe, é encontrado na batata. Então, nós temos alimento como batata. Você ingeriu a batata, ela tem uma fonte também de energia. Tá? E dentro desse ponto aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, na natureza ocorrem duas formas, amilose e amilopectina. A forma de amilose apresenta cadeia linear, onde as unidades de glicose são unidas apenas por ligações glicosídicas. Quando em solução, a molécula linear forma uma espiral. Aqui, ó, formação de uma espiral, que é uma formato de uma hélice. Já a amilopectina apresenta uma cadeia principal de resíduos de glicose unidos por ligação alfa 1,4, que sofre ramificações em alfa 1,6.
a cada 20 a 30 resíduos de glicose. Então, a cada 20 a 30 resíduos de glicose vai tendo essa ligação ramificada, essa ligação quebrada, tá? De ramificações. Então, aqui é só para mostrar para vocês em que nós temos uma estrutura redutora, que está para unir outros monossacarídeos aqui, outras moléculas de glicose. E essa estrutura que é não redutora, porque ela já está fechando essa ligação glicosídica, mas pode entrar em ramificações aí. Então, uma das extremidades da amilopectina é chamado de redutora, tá aqui. Por ter seu resíduo de glicose no carbono 1, alfa, tá? O grupo aldeído redutor, livre, justamente por causa disso, ele está livre. As inúmeras extremidades restantes é chamado de não redutor. Por quê? Porque ele tem esse resíduo aqui de glicose, tá? Nesse carbono 1 aqui, que tem a ligação já glicosídeo comprometido. Então ele já está com a ligação comprometida. Então aqui já vai ter outra ligação comprometida. Então ele tem essa parte de resíduo, esse carbono comprometido, que não tem como formar mais uma outra reação de glicosídica aqui. Aqui sim tem, tá? E dentro desse ponto a gente pode fazer uma comparação até mesmo com o glicogênio. Então o glicogênio, nesse ponto aqui, ó, vamos observar aqui. Unidades monoméricas de glicose, de glicose, de glicose. Tudo é glicose. Peso molecular, 4.000, 50.000, 50.000 N vezes 10 a sexta. Ou seja, aqui tem um potencial energético e depois aumentando, olha só. Então observa aqui, ó, o tipo de polímero, linear. Olha aqui, linear. Amilopectina, ramificado. Olha aqui, ramificado. Olha aqui, glicogênio, ramificado. Pontos de ramificação. Como a amilose é linear, ela não tem ponto de ramificação. Ela é linear. Já a amilopectina ela é ramificado de 24 a 30 resíduos de glicose. Então, dentro desse ponto aqui, o que a gente observa? Que cada 24 a 30 resíduos de glicose vai ter essa ramificação no carbono alfa 1,4 no carbono alfa 1,6. Ramificação está relacionada ao carbono alfa 1,6, tá? Nessa parte da amilopectina. De glicose ramificado, que é o glicogênio ramificado. E ele vai ter essa ramificação no carbono 8 ou 12 resíduos de glicose. Olha as ligações glicosídicas, que é a união entre um monossacarídeo e outro. Alfa 1,4 e alfa 1,6, porque aqui é a ramificação, e alfa 1,4 alfa 1,6. Então, se você observa aqui sobre questões de fonte de energia, o glicogênio ele tem muito mais, tá? Relacionado a essa questão aqui, tá bom? Sobre propriedades energéticas. E ocorre também questão grânulos. Então, aqui você observa uma estrutura do glicogênio, né? A cadeia que tem de 12 a 14 resíduos de glicogênio, aqui, tá? E dentro dessa estrutura você observa, então, que ela tem aqui um iniciador e depois começa a observar esse emaranhado de potencial energético. Celulose. Celulose também é super interessante a gente contar nessa questão de polissacarídeo. Por quê? Quando a gente faz a análise desse polissacarídeo, é o principal componente das paredes celulares das fibras das plantas, olha aqui, a gente observa aqui, ó, em torno mais ou menos de 50%, tá? Depois nós temos lignina, resina e algumas outras substâncias até com características menores, tá? Forma os feixes de fibras constituintes de células vegetais que compõem as fibras presentes na madeira. Está aqui nessa figura da esquema 1. Então aqui você observa uma madeira, que no final nós temos aqui uma molécula de celulose, e aí nós temos uma ideia de te mostrar um ponto super importante. E importante da gente falar, por quê? Porque quando a gente comenta sobre a celulose, e o que a gente já comentou, a gente fala o seguinte, que a glicose ela tem essa formação com os carbono alfa 1,4 ou alfa 1,6. Já a celulose, então só repetindo, desse ponto, é que quando a gente fala de amido, amilopectina e glicogênios, eles estão relacionados a alfas, tá? Aqui, ó, como a gente fala, alfas, alfa 1,4, alfa 1,6, alfa 1,4, alfa 1,6. Quando a gente fala de celulose, eles têm uma relação já não alfa, mas sim beta 1,4. E aí que está a grande importância de você saber, entender o que é um alfa, o que é um beta, o que é um carbono 1, carbono 4, porque está a grande diferença da gente não conseguir metabolizar, se a gente tivesse a capacidade de ingerir essas madeiras, essa parte de celulose, por que nós não conseguimos metabolizar?
É justamente por causa disso, dessa conformação desse alfa 4, alfa 6, nós temos enzimas que conseguem quebrar essas moléculas, amilose, amilopectina e glicogênio, que isso não ocorre com a celulose, tá? E dentro desse ponto, eu acho que é interessante a gente pensar em algumas coisas, talvez que vocês nunca viram, nunca pensaram. Talvez quem já assistiu minha aula aí presencial já consegue observar isso e até mesmo entender como funciona essa questão, tá? Vamos observar aqui nesse ponto uma pergunta. Então, por que os humanos não conseguem utilizar a celulose como fonte de combustível, energia, e o boi cupim consegue? Então, aqui nós temos o cupim, né? E justamente relacionado a isso, por quê? Porque o cupim ele tem algumas particularidades, tá? Então, ele ingere partículas de madeiras que são ricas em celulose. Assim, se a gente ingerisse, do mesmo forma que a gente ingeriu, ia sair, a gente não ia aproveitar. Só que eles têm um protista, que é simbionte no intestino dele. E produz a enzima celulase, que hidrolisa a ligação glicosida beta 4 da celulose. Então ele consegue quebrar isso e aproveitar como fonte de energia. Então está aí a importância. O cupim, ele não é por si só, ele conseguiria fazer essa quebra, mas porque tem esse protozoário aqui, ó, Trichonfila, e através disso ele consegue, com esse protista simbionte, quebrar essas moléculas de celulose e fazer a metabolização, transformando isso numa reserva de glicose. Muitos invertebrados podem digerir a celulose, mas apenas poucos vertebrados, os ruminantes, como os bovinos, ovinos e caprinos, podem fazê-lo. Então nós estamos falando que os vertebrados podem, mas numa pequena categoria, com associação de micro-organismos. Então os ruminantes podem utilizar a celulose como alimento porque o primeiro de seus quartos compartimentos estomacais, o rumen, está povoado por bactérias e protistas. Então está aí a importância na questão de entomologia, de entender também não só a questão de medicina, focado em medicina, mas medicina relacionado à entomologia, ou estudo também dos insetos, ou artrópodes, melhor dizendo. Dentro desse ponto de quitina, eu vou colocar mais exemplos para vocês também, nós temos a ideia então da quitina. Então, quando se fala sobre essa quitina, nós temos a questão estrutural de exoesqueleto de invertebrados, como insetos e crustáceos, tá? E esses exoesqueletos também têm ligação beta 4, que a grande diferença que a gente observa está relacionada ao carbono 2. Então, na celulose, a gente tem no carbono 2 hidroxila, e já no carbono 2 da quitina, nós temos aminoacetilado. Tá? Então, isso favorece com que a gente diferencia estruturalmente essas moléculas entre a formação da celulose e a formação da quitina. Por que isso? Por que eu estou falando sobre a questão da quitina? Por quê? Porque tem algumas pessoas que ingerem no mundo alguns insetos. E por como ele consegue metabolizar isso? Justamente porque existe um processo de quebra. Então, existem enzimas que conseguem fazer esse processo de quebra. Dentro desse ponto, a gente vai comentar para frente uma questão relacionada a esses tipos de alimentação e o que tem provocado de dano para a nossa sociedade. Bom, então aqui nós temos um exemplo de um exoesqueleto, tá? Aqui nós temos uma cigarra, no qual nós temos um composto de quitina aqui, tá? São algumas outras estruturas, a maior concentração aqui é quitina. E o artrópode, ou inseto nesse caso aqui, ele, à medida que ele aumenta de tamanho, o que acontece? Ele consegue sair ou tirar essa carapaça e consegue te aumentar de tamanho, diferente dos seres humanos. O ser humano não consegue tirar essa pele quando engorda, né? Na verdade, quando você engorda muito ao extremo e você tenta emagrecer, na verdade existe um excesso de pele. A gente não consegue jogar fora esse excesso de pele. Até então que algumas pessoas têm que passar por um processo cirúrgico, tá? Já os artrópodes, eles não precisam disso. Eles tiram a carapaça e vão embora. Dentro desse ponto, então, a gente explicou também como a celulose, nenhum animal vertebrado pode digerir a quitina por conta própria. Por conta própria. Então, existem algumas bactérias que ajudam, no caso aqui da questão da vaca, a fermentação no rumen, que geram acetato, propionato e o beta-hidroxibutirato. Tá?
e aí depois é utilizado para sintetizar o açúcar no leite. Desses animais aqui a gente posteriormente ingere na alimentação. Então pode decompor a quitina fibrosa nas moléculas de glicose que as compõem. Podem, tá? E aí eu coloco para vocês aqui um slide que eu acho super interessante a gente discutir esse ponto. Aqui nós estamos observando um animal chamado pangolim, tá? Pangolim ele tem essa questão dessa hipótese de ter sido hospedeiro intermediário ou até mesmo facilitando a propagação do vírus do coronavírus. Então, por que ele está sendo tão focado hoje como um dos animais relacionados a essa propagação desse vírus? Tá? E aí eu consegui trazer uma informação importante para vocês aqui. Ó. O corpo do pangolim ele é coberto de escamas. Ele é como se fosse um tatu para nós aqui no Brasil. Tá? Não existe essa espécie aqui no Brasil. Então nós temos aqui coberto de escamas, e as escamas são feitas de queratina. Olha aqui, ó, tanto de escama que esse bichinho tem, até mesmo as unhas dele. Ele é muito tímido, né? Assim quando você chega perto dele, ele se encolhe, ele fica como se fosse uma bolinha, tá? No chão. Então como que ele coloca aqui, muito tímido por causa disso. E ele é louco por formigas, tá? É um animal que se compara a um Tiranossauro Rex, vamos colocar assim, em miniatura. Mas por que ele tem tanto foco? Por que ele está tão falado ultimamente? Porque essas escamas dele são bem cobiçadas, tá? Então a receita que o pessoal faz, justamente com o povo lá asiático, que eles tentam comparar e até mesmo estudar essa questão desse pangolim, e justamente relacionado à alimentação, e foi o que me trouxe maior animação para falar aqui para vocês, é não tentar descobrir sobre causas em particulares da transmissão desse vírus, mas por que tem ele ou esse animal como um hábito de alimentação, tá? Então aqui nós temos os primeiros que são retirados todas as escamas do pangolim para torrar, então eles torram essas escamas aqui. O material é moído e transformando em pó. Aí você fala, professor, então quer dizer que isso não vai ser tanto problema, porque se torra o vírus morre. Concordo, mas não é isso que eles têm feito lá. Eles comem a carne viva, ou vamos dizer, a carne pré-preparada. E a carne desse animal aqui ele é muito cobiçado, chega a se custar em torno de $250 o quilo, que se fosse para comparar hoje, no Brasil, em torno de R$ 1.000 o quilo. Tá? Então, uma carne exótica, em que a população chinesa, na parte de alto poder aquisitivo, tem ingerido isso. Mas aí a grande pergunta, por quê? Então, se você transforma esse material moído junto com ervas, mistura, não existe base científica, mas eles falam que essas escamas, como a questão da medicina tradicional chinesa, é utilizado na área da saúde para tratar artrites, reumatismo e promover a amamentação, até mesmo aumentar a virilidade masculina. Tá? Então, por isso que eles utilizam lá, com essa ideia que ainda não tem comprovação científica. Mas a gente observa que por ano eles utilizam nessa questão farmacêutica 26,6 toneladas de escamas, que isso dá um total de 73 pangolinos por ano. Então está aí um grande problema que a gente está observando num outro lugar do mundo, dependendo, e que utiliza como um processo de alimentação e pode ter sido o caminho da transmissão desse coronavírus. Não simplesmente ele isolado. Então você pode observar que não simplesmente o fato de um pangolim, mas você pode observar a carne dele associado com carne de morcego, e isso virando uma sopa que favorecesse a sobrevivência desse vírus e a pessoa ingerisse esse alimento, tá? Como fonte de nutrição, mas também de proteção ou de tratamento de algumas doenças. Aspectos interessantes de bioquímica associado entre fungos e tecidos dos artrópodes, formiga zumbi. Achei super interessante mostrar isso aqui para vocês. Talvez nunca ninguém viu essa questão, mas é uma análise que a gente observa de uma forma diferente. Aqui nós temos fungos que possuem propriedades com algumas enzimas que favorecem a digestão de alguns artrópodes. E dentro desse ponto eles são fungos extremamente específicos para aquele tipo de artrópodes. Poderia ser até mesmo utilizado numa segunda ideia de controle biológico futuro. Então está aí uma interessante ideia de análise. Porém, esse tipo de fungo não é tão fácil de encontrar na natureza, mas ele existe em várias florestas do nosso mundo.
Aqui é um exemplo de uma tarântula, de uma aranha, que foi infectada aqui por um fungo, né? Primeiramente contaminada, depois infectada por essa questão do fungo. E vamos observar aqui esse vídeo que eu trago para vocês. Tá? Aqui seria uma formiga relacionado aqui a esse fungo. Então nasceu esse fungo aqui na cabeça da formiga. Aqui, ó, relacionado a fungos também, besouros, insetos. Vamos ver aqui, ó, dentro desse ponto sobre esse vídeo que eu achei interessante aqui salientar para vocês. Esta formiga bala está tendo um dia péssimo. Essa gavinha que brota na nuca desta formiga é o que acontece quando é invadida por uma das criaturas mais assustadoras da floresta, o fungo Ophiocordyceps. Inteligente, sorrateiro e mortal. A espécie Ophiocordyceps pode sobreviver porque sabe como entrar na cabeça das vítimas e as transformar em zumbis. Pouco tempo atrás, esta formiga começou a se sentir estranha. Logo ela estava escalando esta planta, algo que não costuma fazer. Isso porque sua mente não é mais dela. Foi dominada pelo Svengali hipnotizador do mundo dos fungos. O Ophiocordyceps quer que a formiga escale até a altura ideal, na direção certa, em um lugar com temperatura e umidade certas, para que ele possa se reproduzir. Primeiro, ele entra no corpo da formiga por buracos de ar e começa a se alimentar das vísceras dela. Sabiamente evita órgãos vitais. Esta formiga ainda tem um trabalho a fazer. Substâncias químicas liberadas no cérebro da formiga a forçam a escalar até o ponto mais alto da haste. Assim que a formiga atinge o ponto ideal para a reprodução de fungos, a vítima é forçada a fincar as mandíbulas, prendendo-as no lugar. Hora do Ophiocordyceps comer o cérebro controlado, deixando o escravo infeliz com o cérebro vazio. Ao sair do hospedeiro, o fungo libera esporos no ar, espalhando-se para toda parte, onde poderá continuar a trabalhar mentes em outras formigas azaradas. Por incrível que pareça, existem cerca de 140 espécies do fungo Ophiocordyceps. Cada uma delas especializada em transformar insetos em meio de transporte. Bom, pessoal, então vocês conseguem observar que nesse ponto aí, o que acontece? A formiga ela foi infectada por como é que eu posso te dizer? Um fungo, e posteriormente esse fungo ele vai crescendo na cabeça dela. Lógico que não cresce tão rápido do jeito que vocês viram na imagem, isso demora um pouco de tempo, tá? Mas é interessante que essa formiga ela vai subindo até a ponte mais alta de um galho de uma árvore. E aí a pergunta, por que isso? Justamente porque esse fungo ele direciona essa formiga nesse ponto mais alto, numa questão que se algum inseto, algum borboleta, algum outro predador triscar nessa formiga, todos esses esporos que estariam ali, eles vão contaminar muito mais formigas em relação a esse ambiente que ela vai estar. Então, num ambiente mais alto, ela consegue ter uma dimensão, uma proporção muito mais alta, de maior alcance. Então, por isso, esse motivo. Tá? E aí a gente fica até entendendo, ou tentando entender, uns carboidratos observados aqui de uma outra ideia, tá? Ou carboidrato de uma outro formato. Logicamente que temos algumas estruturas que não é formada somente de carboidratos, mas existe outras associações de moléculas, tá? Então essa ideia que eu achei interessante num quesito que tem não só a questão de carboidratos num segundo momento, mas a forma que esses pesquisadores pensaram, tá? Então olha aqui, adeus caixões, cápsula orgânica transforma pessoas falecidas em árvores. O que é isso? Você está falando que pessoas vão ser transformadas em árvores? Então isso aqui é uma ideia que alguns pesquisadores, principalmente designers que estavam observando essa questão de caixões e tudo, eles conseguem uma forma alternativa utilizando a natureza para não ter tanto impacto ambiental. Vamos ver aqui como seriam esses formatos, né, do projeto deles de caixão. Então, olha só. O projeto veio da ideia de criar uma alternativa ecologicamente sustentável para caixões.
Então aqui você tem os modelos de caixões, tá? Como aqui cada cliente escolhe sua árvore favorita, tá bom? Isso é um projeto, viu, gente? Não estou falando que está sendo aplicado. Então isso sem derrubar árvores para produzir caixões. Então essa é uma ideia, mas plantando vários tipos para gerar a vida. Aqui são os autores, tá, dessa ideia. E eu vou colocar aqui para vocês, justamente para vocês tentarem entender o que eles têm como foco. Olha só isso aqui. Já pensou em substituir caixões por árvores? Olha aqui. Então são modelos diferentes, tá? Cápsula Mundi transforma pessoas falecidas em nutrientes, em árvores, em vida. Então essa é a propaganda deles. Uma alternativa ecologicamente sustentável para caixões. É a transformação do cemitério em uma floresta de memórias. Olha só agora esse vídeo aqui mais detalhado. Então esse foi o plano deles, esse vídeo mais detalhado. Você gostaria de viver para sempre? Muitos responderiam que sim. O sonho de se manter vivo de alguma maneira após a partida é uma ideia que ronda a mente do ser humano há milênios. E esse projeto pretende realizar esse sonho. Confira! Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. O projeto italiano chamado The Cápsula Mundi é uma maneira de dar continuidade à vida, mesmo que seja de outra forma. Desenvolvido pelos designers Anna Citelli e Raul Bretzel, o projeto consiste em uma cápsula orgânica e biodegradável que é capaz de transformar um corpo em nutrientes para uma árvore. Primeiro, o corpo do falecido é colocado dentro da cápsula e então enterrado. Depois, é plantado uma árvore ou uma semente por cima para aproveitar a matéria orgânica. Cada cliente pode escolher sua árvore favorita. É a transformação do cemitério em uma floresta de memórias. A proposta parece incrível, e talvez seja mesmo. Porém, por questões religiosas e culturais, o projeto não pôde ser aplicado com liberdade em diversos países. A verdade é que, se pudéssemos nos reintegrar à natureza de tal maneira, no fim de nossas vidas, seria uma forma de prolongar nosso tempo neste mundo. E aí, o que você achou deste projeto? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Então, gente, a gente observa isso que é uma ideia interessante, certo? Mas que a gente tenha como resposta o porquê que não entrou em evidência. Justamente por questões religiosas e até mesmo cultural, eles não conseguiram aí ter esse êxito, tá? Mas é uma ideia. Dentro desse ponto, então, para a gente fechar, é a questão do peptidoglicano. Então, o peptidoglicano também é um polissacarídeo, tá? E logicamente aqui ele está colocando como sendo um heteropolissacarídeo de parede celular bacteriana, composto por 2 carboidratos distintos e combinados com aminoácido. Então olha aqui, nós temos essa molécula aqui em azul, chamada de NAM, que é o ácido N-acetilmurâmico. Temos esse rosa aqui, que é o ácido N-acetilglicosamina. E justamente a ligação entre esse NAB e o NAG, né? Eles têm esse tipo de cadeia beta 1,4, tá aqui. E depois nós temos aqui a associação de alguns aminoácidos, então alanina, ácido glutâmico, aqui alanina. Dentro desse ponto aqui de associação entre carboidratos e aminoácidos que tem na estrutura de algumas bactérias, é interessante a gente fazer uma análise, porque dentro desse ponto, nós temos aqui também ligações. Então, olha só, aqui o NAM, aqui está o NAG, em rosinha, mas aqui também temos ligações com pentaglicina. Tá aqui, ó, pentaglicina, penta, então vem de 5, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos essas 5 ligações que unem esse N-acetilmurâmico com N-acetilglucosamina. E dentro dessa união aqui, justamente o NAM com o NAG, temos o pentaglicina, no qual nós utilizamos antibióticos beta-lactamos para tentar quebrar essa estrutura aqui dessa parede bacteriana. Porque se você quebra essa estrutura aqui da parede bacteriana, você consegue matar a bactéria justamente porque o material genético dela vai estar exposto, vai estar para fora.
Então ele não tem uma proteção. Então dentro dessa questão nós temos questões de antibióticos que poderiam estar sendo utilizados, como por exemplo beta-lactâmicos, nessa parte de quebra de paredes bacterianas. Tá ok? Aqui nós temos uma imagem, se vocês forem colocar aqui, ó, nesse ponto aqui eu coloco como seja o ponto desses beta-lactâmicos, essas bactérias morrem, tá bom? Mas aqui seria uma figura um pouco mais detalhada, se vocês quiserem depois olhar isso aqui, e uma diferenciação entre gram positivo e gram negativo, que vocês podem observar isso na disciplina de microbiologia. A professora lá vai explicar muito bem isso para vocês. Aqui é um exemplo das estruturas dos polissacarídeos, de uma forma geral que a gente colocou no único slide, lógico com toda essa informação que a gente passou para vocês. E vamos colocar uma atividade para vocês no ambiente virtual sobre carboidratos, para fortalecer ainda mais esse conhecimento de vocês. Então, muito obrigado, espero que tenha ajudado aí algumas pessoas a entender um pouco mais. Sabemos que nós podemos ter dúvidas em algumas relações, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, digitem aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, por favor, dê o like, que isso favorece com que a gente continue a publicar esse tipo de material de maior qualidade. E qualquer contato é só entrar por aqui mesmo que vocês conseguem falar comigo, tá bom? Muito obrigado e até mais.